Paz seja convosco. Louvamos ao Senhor pelo primeiro período. Vamos dar início ao segundo período. Nós meditamos até agora a respeito da depravação total. Nós vamos falar sobre a graça salvífica que é irresistível. A graça de Deus que nos alcança. Depois de meditarmos sobre a depravação total de todos os seres humanos, eu, você, quem quer que seja, nascidos, não nascidos, crianças, idosos, nós vamos dar continuidade no nosso estudo com a graça irresistível. Essa graça tem a ver com a condição salvífica do ser humano. Essa experiência pessoal da realidade da graça irresistível ajuda as pessoas a entenderem mais rapidamente do que tratam esses 5 doutrinas da graça. Então, o que é? Nós apresentamos primeiramente a condição da depravação total, em que eu e você não temos condição nenhuma de buscar a Deus ou querermos alguma coisa dentro do âmbito divino. E aí Deus ele estabelece a forma de nós sermos salvos, a forma de nós sermos resgatados, que é a graça irresistível. Isso, por sua vez, dispõe as pessoas para a verdade bíblica de que os outros pontos eles só podem ser possíveis a partir da ação divina de Deus. E isto, por sua vez, dispõe as pessoas a, sendo mais específico, deixar de encontrar crentes verdadeiros que querem receber o crédito por sua própria conversão. Conforme a pessoa ela vai entendendo o evangelho, cada vez mais ela entende que não provém dela. Cada vez mais essa pessoa entende que ela precisa da ação divina de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu entendo que a salvação ela não procede de mim, mas procede do Senhor, você vai dando cada vez mais valia e entendimento em relação à soberania divina de Deus. Quanto mais crente a pessoa é, mais ela entende quão pecador ela é e quanto mais ela precisa do Senhor. E a palavra de Deus diz que os seres humanos, eles precisam desesperadamente da graça, da vontade e do amor do Senhor. Há algo da verdadeira graça no coração do crente que o faz querer toda a glória a Deus. Então, esse entendimento de que a salvação não procede de mim, ele cada vez mais ele vai tendendo você a glorificar ao Senhor em vez de puxar a glorificação, a ação para a sua vida, para as suas ações, para as suas palavras. Cada vez mais as suas ações que uma mão faz, a outra mão não sabe. Cada vez mais você vai ser reconhecido como um cristão verdadeiro, não porque você é uma pessoa que ora, lê e fala, mas porque você realmente reflete a graça do Senhor. Se você perguntar a um crente como responderá a pergunta de Jesus no último julgamento: por que você creu em mim quando ouviu o evangelho, mas seus amigos não creram quando ouviram? Jesus ele vai chegar para você, vamos dizer que ele faça, não sei o que ele vai fazer, né? Mas ele chega para você: por que, Nicolas, você creu em Cristo enquanto seus amigos não creram? Por que, Daniel, você, mesmo diante de tudo que aconteceu, você continua caminhando no evangelho da graça? E muitas pessoas que tiveram na igreja, ouviram, levantaram as mãos aos céus, cantaram, essas pessoas elas se desviaram e você continuou. Essa é uma pergunta, como você responderia? Poucos crentes verdadeiros diriam: porque eu fui mais sábio, eu fui mais esperto, mais espiritual, mais treinado, mais humilde. Fale. Eu vi uma pregação um tempo atrás, né, sobre o que fala do evangelho. E se quando nós encontrar diante de Jesus, ele chegasse para você e falasse: você vai para o inferno. O verdadeiro cristão da baixaria acaba de falar assim: Senhor, você digo do inferno. Já o que não é filho, ele se levantaria e falava: mas ele tem o nome, eu fiz tantas coisas que o Senhor vai mandar para o inferno. Exatamente. Essa ação de transformação dentro do coração do cristão verdadeiro, ela tem essa forma, essa ação, esse impacto. Cada vez você vê que você é menos digno. Eu lembro que, não sei se vocês já viram, tem um riozinho pequeno dentro do Instagram, em que mostra as pessoas sentadas numa cadeira,
de olhos fechados. Quando ela abre os olhos, aparece uma figura travestida de Cristo, com uma coroa de espinhos, todo aquele visual lá, e ele simplesmente está olhando os olhos da pessoa. Aí você começa a ver a reação das pessoas. Já viu isso? Entendeu? As pessoas, elas começam a chorar, entendeu? Começam a ficar envergonhados, constrangidos. O olhar daquele ator penetrante, ele não pisca, ele não é sério, reto. Como que você vai se manifestar diante de Deus no dia do juízo? Quando você estiver diante dele. Não vai ter ninguém, não vai ter o pai, não vai ter a mãe, não vai ter o pastor, você vai estar somente você e o Senhor. E aí ele pode perguntar para você, por que você está aqui e os outros não estão? O livro do John Bunyan, que eu compartilhei com vocês há alguns dias, porque alguns dias teve erro no aplicativo, ele vem falando sobre a história do peregrino. É uma história muito interessante, vale a pena você deixar de ver lá o dorama e você assistir o John Bunyan lá no YouTube. Ele mostra a figura do cristão, que é um homem como ser humano como eu e você, e mostra toda a trajetória dele, encontrando pessoas chamadas de vanglória, de mentira, de hipocrisia, de soberba. Então as pessoas, elas encarnam a figura do pecado, entendeu? De cada pecado, a luxúria. Então, ele vai passando por uma série de situações. No final, Fiel, que é o amigo dele, companheiro, ele é morto, porque ele continua fiel à verdade do Evangelho. Então, mostra, é muito interessante isso, até para a gente entender como que vai ser O Peregrino. É um livro que foi escrito, se não me engano, 1800, 1700. Era um cristão evangelista, que foi preso por pregar o evangelho, e lá dentro ele escreve, como Paulo escreveu as cartas paulinas na prisão, ele escreve. É muito legal, é um filme antigo, você não vai ver efeitos especiais nenhum, mas dá para ver muito claramente nosso caminhar no dia a dia, encontrando uma série de atalhos, de coisas para a gente tentar se desvirtuar. A maioria de nós sente instintivamente, como cristãos verdadeiros, que glorificar a Deus é realmente reconhecer a sua ação sobre as nossas vidas. E talvez você falaria e eu falaria, se não fosse pela graça de Deus, eu também estaria perdido. Esse reconhecimento de que tudo que acontece na minha vida e na sua vida tem a ver com a ação divina de Deus dentro do plano soberano dele feito antes da fundação do mundo. Se não fosse pela graça de Deus, eu também estaria perdido. Em outras palavras, sabemos intuitivamente que a graça de Deus foi decisiva em nossa conversão. Estava lá, falei para vocês, lá na piscina, e eu olhava, a Rosane tinha saído, e eu olhava para o céu e eu comecei a chorar, entendeu? Emocionado diante da grandeza de Deus. Falei assim, Deus, e é um versículo que tem trazido muito ao meu coração. Que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios? O que é que eu posso dar ao Senhor? Ele não quer nada, ele só quer só a nossa obediência, mais nada. O que eu darei? Por que você começa a olhar? Poxa, você tem uma família, você tem uma casa, você tem alimento. Isso a gente não tem. Eu brinco com a Luísa desde que ela era pequenininha, né? Ela tinha umas intolerâncias alimentares, e aí eu sempre enchi o saco dela, claro, né? Normal. E eu falava assim, Luísa, se eu levasse você lá para Namíbia, era o país da África que eu escolhi, você ia comer tomate, você ia comer isso, ia comer legume, ia comer tudo. E aí eu falei isso mais de 10 anos para ela. Mas se nós, a começar de mim, fosse levado para um país da África desses de dificuldade, a gente ia voltar muito mais manso, muito mais grato, muito mais humilde. Eu falo para as pessoas, né? Nada como uma boa noite na prisão para o homem que é machão voltar manso, entendeu? Ele volta uma moça, entendeu? Ele não quer bater em ninguém, ele só quer voltar à condição porque ele tem apenas uma luzinha do que é você estar numa condição de prisão. Imagina você diante de uma condição de falta de alimento, em que você tem o dinheiro, mas você não tem o que comprar. Ou você não tem dinheiro e não tem o que comprar, que é o que acontece na grande maioria dos países da África. Em outras palavras, nós sabemos intuitivamente que a graça de Deus ela foi decisiva em nossa conversão. Isso é o que pretendemos dizer com a expressão graça irresistível. Não tem ninguém que é eleito de Deus, que ouve a palavra de Deus, que consegue dizer não ao Evangelho.
Nós conseguimos dizer não a Deus nas nossas atitudes, mas nós não conseguimos dizer não à graça divina de Deus. A doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Salvificamente, nós não conseguimos resistir. Mas quantas vezes eu já li as Escrituras ou falei para vocês as Escrituras e nós continuamos procedendo da mesma maneira. Não significa que o Espírito Santo não pode ser resistido. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, ele pode vencer toda a resistência e tornar a sua influência irresistível. Então a ação de Deus na minha vida e na sua vida, ele deixa correr por um tempo. Mas se ele quiser dar a pausa na hora, você não consegue. Atos capítulo 7, Atos 7, 51, vírgula não, sem vírgula. Atos capítulo 7, verso 51. Repita comigo, 51. 51. Repita, Luli. Não, rebelde. Não honra pai e mãe, né? Atos 7, 51. Quem que é da fila aí? Homens de dura cerviz, Circuncisos. de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Algumas observações. Homens de dura cerviz. Ele não está falando de homem masculino, ele está falando de ser humano. Dura cerviz. Cabeça dura. Incircunciso. Incircuncisão era o símbolo para os homens que, quando eles nasciam, se fazia a corte da cabecinha do prepúcio, do pipil da pessoa. E aqui era um símbolo que ele era aliançado com Deus. Ele está falando que os homens são incircuncisos de coração e de ouvidos. Você sabe, você ouve, você entende, mesmo assim você quer fazer do seu jeito. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos. Você não ensinar o teu filho como ele deve agir, ele vai agir de maneira errada. Se você agir errado, ele vai copiar quem? Daqui a 15 anos, 12 anos, a gente vai ver quem é o Joaquim. Se eles foram educados de uma forma correta pela Aisla e pelo Nicolas ou não. É ali que a gente vai ver. Se eles vão ser respondões, se eles vão ser fiéis à palavra, se eles vão... O que ele vai fazer? Qual que é o fruto que eles vão mostrar? Porque se em casa, aqui o Nicolas está bonitinho, entendeu? Ai, passa a mão na barriguinha, faz carinho, cuida da Aisla. Agora, e se ele sai daquele é o cão? A gente vai ver quem é o Nicolas, entendeu? Porque os cristãos, quando eles eram educados no discipulado para se tornarem cristãos, ele não ia para o cara, não ia para o Nicolas e falava assim: Nicolas, você gosta de Cristo? Ah, eu sou amoroso. Aisla, como é que é o Nicolas em casa? Ih, pastor Paulo, é duro, hein? Ele é grosseiro, ele é bruto, tá amarrado, né? Ele é grosseiro, ele é bruto, entendeu? Ele não respeita, entendeu? Ele fala palavrão, entendeu? É outra pessoa. Aí as pessoas na época, para aceitar a pessoa como um cristão, eles pegavam o testemunho das pessoas que conviviam à volta dele. Porque é essas pessoas que sabem quem são as pessoas depois que apagam as luzes. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4:30. Se não acrescentais o Espírito de Deus, em qual foste selados para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito de Deus? Ele fala e ele não obedece. Quando nós falamos para os filhos e eles não obedecem, entristece. Porque você sabe que o cara vai bater a cabeça na parede. A gente já passou por essa trilha.
Então os jovens, eles acham que vão conquistar o mundo. Isso é característica dos jovens de hoje e das nossas épocas. A gente achava que ia dominar o mundo, que ia construir, que ia deixar legado, aquele monte de ideia na nossa cabeça. Mas na verdade, os pais, eles ficam olhando e falam assim, ele está indo por esse caminho aqui, ele vai dar com a cabeça na porta. É lógico que o pai pode estar errado, mas a grande maioria das situações, o pai está sabendo o que está acontecendo. Na multidão da sabedoria, dos conselhos, há sabedoria. E a sabedoria primária, o conselho primário, ele tem que vir dentro de casa. 1 Tessalonicenses 5,19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Só o 19. Obrigado. Não apagueis o espírito. Como que é apagar o espírito? Como é que você apaga? Quando você está com uma... Lembra do lampião? Lembra do lampião? Aí você aumenta ali, entendeu? Você aumenta o gás, aumenta o negócio lá, aquela chama cresce, é que nem um fogão. Você aumenta, você deu mais gás, ele vai. Quando você diminui, você vai diminuindo a chama. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada metáfora. Cristão não apaga o Espírito nele, porque o Espírito Santo não sai dele. Então ele está numa chama bem pequenininha, mas ele está aqui dentro do coração. Graças a Deus por isso. Tá? Vamos só para alegrar a Vânia. 1 Tessalonicenses 5,19 de novo, Vânia. Não apagueis o espírito. Viu? Não apagueis. Por que não? Não, é só até o 19. Deus faz muitos apelos e sugestões que são resistidos. Os apelos de Deus não quer dizer que ele perde o controle, não quer dizer que você tem arbítrio em relação à condição salvífica. O teu arbítrio, o seu desejo, a sua vontade tem a ver com as suas decisões do dia a dia que não afetam a salvífica. Então eu posso escolher essa camisa, eu posso decidir comer o pãozinho lá francês ou outro. São tolices que eu estou citando. Mas a gente tem que entender que essas coisas, se elas não influenciam na minha condição salvífica, então ele permite que a gente tenha esse tipo de arbítrio. Mas dentro da salvação, nós não temos arbítrio. Tudo bem? Deus faz muitos apelos e sugestões que são resistíveis. E toda a história de Israel no Antigo Testamento, e não é Velho Testamento, porque velho é o diabo, tá? É o cão, entendeu? De fato, toda a história de Israel no Antigo Testamento é uma longa história do quê? Da resistência humana em relação aos mandamentos e promessas de Deus. Assim que o homem foi criado, ele começou a fazer o quê? Resistir a Deus. Desde o começo. Mateus capítulo 21. 2 cada um. Mateus 21, do verso 33 até o 43. Mateus 21. 2 cada um. Ai, que lindo, né? Vamos lá. Questão vai sobrar para mim. Vamos lá. Vai lá, Gabriel. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar e edificou-lhe uma torre e arredondou-a a uns lavradores. Depois se aposentou do país ao tempo da... Ausentou. Você falou aposentou. Se ausentou do país ao tempo da colheita. Enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Ponto. Primeira coisa que é importante aqui, atentar em outra palavra, havia um homem dono de casa. Ele não era um homem que lavava louça e ficava cuidando das coisas da casa. Ele era um dono que era o dono. Ele era o dono, ele que mandava na casa. Então, assim, não, pastor, tem uma palavra aqui que diz que o homem tem que ser dono de casa. Não, não é. Entendeu? Ele é dono da casa, tá? Então a história é, esse homem
Então vamos tipificar, entendeu? A Vânia, ela cansou da loja, entendeu? A Aisla já criou o Joaquim, chega para a Aisla e fala assim: Aisla, você cuida da loja que eu vou passear. Ah, eu vou também. A Aisla ela fica, a Aisla não tem, só vai descansar quando tiver 50 anos, tá? A Aisla vai trabalhar. Então é o que aconteceu aqui. O cara que era dono daquela terra, ele foi lá e falou assim: ó, eu vou arrendar para vocês essa terra. Beleza, beleza. Ao tempo da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos, que era a parte dele, que era o meeiro lá, a parte era de cada um, né? Próximo. Não, Luísa de novo. É o 35, né? E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outra e a outra apedrejaram. Enviou ainda outros servos, o maior número, e trataram da mesma sorte. Então o cara pega e manda pedir a parte que é dele. E aí os caras pegam e falam assim: não, não dá nada, a gente que trabalhou. A Aisla fala: não, aqui, eu que corri, o Nicolas que comprou a flor, entendeu? Não tem nada disso não, entendeu? Quem vai usufruir sou eu. Aí chegam os caras para cobrar, o cara matam eles. Aí ele fala: não, deve ter sido um engano, né? O cara que arrendou, que foi arrendar, para quem foi arrendada a terra. Aí ele fala: não, deve ter sido algum engano, alguma coisa. Então manda um grupo maior, pois aquele povo vai lá e faz a mesma coisa com ele, tratam-os da mesma sorte. 37, 38. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ó, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Aí os caras olham e falam assim: bom, se ele está mandando o filho dele e a gente mata o filho dele, quer dizer que não vai ter ninguém para herdar, né? Só falta o cara vir, a gente mata ele, aí a terra é nossa. 39 e 40. Felipe. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E aí a pegada, está falando de Cristo, em relação aos judeus. O que vai acontecer com Deus Pai quando ele vier? O que ele vai fazer com esses lavradores maus? O que vai acontecer no dia do juízo quando ele encontrar você face a face? Que ele vai te julgar. Leia, Vânia, 41, 42 e 43. É só até o 43, tá? No 22, né? 20? Reunidos os fariseus. Não. É o 21. Ah, tá. 21, 41. É que eu lembro. Se não quer ler, eu pulo, hein? Para perecer horrivelmente a estes malvados, se arrependerá a vinha. Não arrependerá nada. É uma letra muito pequena. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esse veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Ponto. Maravilhoso não é porque é lindo, não é maravilhoso, não. É maravilhoso porque é escândalo, tá? Mas, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus respectivos frutos. Ponto. Tira o reino, a promessa, que era basicamente judaica, e ela transfere essa herança compartilhada de judeus que se arrependem e eu e você que damos o fruto verdadeiro. Então, o que é esperado de mim e de você é que nós demos um fruto do Espírito Santo. Romanos 10, 21. Pedro, João. Romanos 10. Quanto a Israel, porém, disse: todo que estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Jesus está falando, ou melhor, Paulo está falando sobre a figura de Cristo, em que ele todo dia ele trazia uma palavra de ensino, de exortação,
de mudança a essas pessoas, para o povo de Israel, mas ele sabia que aquele povo era um povo rebelde. Quando Jeremias recebe a incumbência, mesma coisa. Ezequiel, mesma coisa. Você vai ser colocado diante de um povo rebelde, de impuros lábios, de testa dura, cabeça dura, em que você vai ouvir, eles vão ouvir e não vão querer entender. Se essa mesma palavra fosse pregada no meio dos ímpios, eles se convertiam. Como está falando o povo de Deus, o povo não se converte, que é o que a gente vê hoje na igreja. Esse povo de Deus são os judeus, no caso. Essa passagem aqui que Paulo está falando, ele está falando dos judeus, em que eles eram o povo único de Deus, e aí já havia uma palavra profética que esse povo, ele nunca vai ser abandonado, mas ia ser transferência também para mim e para você, nós seríamos alcançados como um outro povo que poderia também adorar o Senhor. Então tem os judeus, eles são um povo escolhido de Deus, mas eles também vão ter que ter a conversão no coração deles. E aí Deus conhece lá qual que vai ser a fórmula, e aí no nosso caso, a nossa vida diante do Senhor de uma forma reta. Essa resistência minha, sua, do povo de Israel, de quem quer que seja, não significa que Deus ele não é soberano. Pelo contrário, a ação de rebeldia dessas pessoas também está dentro dos planos de Deus. Deus, a permite e vence sempre que Ele quiser. Então você está lá com o teu coração durão, você não quer aceitar, não quer nada, de uma hora para outra você se converte. Se você puxar a tua história de salvação, você vai começar a ter lampejos de como foi aquilo, em que você ouvia, e de uma hora para outra aquilo passou a ser verdade para você. Passou a ter um sabor diferente. Eu lembro muito claramente da minha conversão. A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e Ele pode suplantar toda a resistência quando quiser. Ele quebra o ídolo do coração quando Ele quiser. E aí é o momento certo. Por isso que a gente tem que estar sempre o quê? Falando e demonstrando. Demonstrando. As pessoas têm que ver em você um verdadeiro cristão. Daniel capítulo 4, verso 35. Assustou agora, né? Fica aí desenhando. Não é o Daniel? Não é você não, Daniel. É só o livro que é Daniel. Oxe. Daniel, capítulo 4, verso 35. Aisla, por gentileza. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 4, verso 35. Daniel 4. Depois de Ezequiel. Sim. 4 o quê? 35. Todos. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que faz. Ele está dizendo que ninguém pode questionar ele. Ele faz o que ele quer. Nossa, acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Se não dei, vou dar. Se eu já dei, ouça de novo. Exatamente. Quando você pensa em Hitler, qual a definição que você tem de Hitler? Um título. Hã? Tirano, cruel. Hã? Se sentindo um Deus. Hã? Exterminador. São todas características de quem? De Deus. Mas Hitler, ele não é tirano? Foi tirano? O que é ser tirano? Quem manda? Ele é cruel segundo os nossos pensamentos? Ele é cruel. Ele faz a vontade dele. Ele não ouve conselho de ninguém. Ele não toma conselho de ninguém. Não é hora de brincar, né? Pode abaixar a mãozinha, abaixa. Depois você faz carinho à vontade lá na casa, tá? Chama ele, você faz carinho no Daniel à vontade. Agora não é hora disso, tá? Deus, ele é tirano, porque ele não toma conselho com ninguém. A figura de Hitler é uma figura que faz isso
segundo o seu coração pecaminoso. Este é o problema. Deus, ele tem o julgamento dele perfeito. É como Salomão, quando ele vai lá diante daquelas duas mulheres que tinham acabado de dar à luz, e uma tocou o filho da outra com morta, e aí ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa criança no meio? Ele já sabia que a pessoa que tem no coração um desejo maligno, ela vai falar, corta no meio, nem meu nem seu. E ele tinha na cabeça dele a sabedoria de Deus do quê? Que a mãe verdadeira ia falar assim, não, deixa ficar com ela. Entendeu? Melhor que ela esteja viva lá longe do que morta, entendeu? Essa sabedoria multiplicada bilhões de vezes, imensuravelmente maior, é a figura de Deus, em que ele sabe a minha ação e a minha reação. Salmos 115, verso 3. E a Júlia, não lê não? Então lê, Júlia, Salmo 115, 3, por favor. Quer ler, Júlia? Então lê. Salmo 115, verso 3. Vamos ter calma. Eu tenho que ouvir aqui, Júlia. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A vontade de Deus, Ele faz tudo conforme Ele quer, não conforme eu acho que tem que ser, nem conforme a minha vontade. Quando Deus age para cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode dizer não a Ele. Jó 42, 2. Próximo. Jó 42, 2. Então, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele viu a família dele perecer, os seus bens serem todos roubados, a sua saúde ser ceifada, bonita essa palavra, né? Não na nossa vida, né? Ceifada. E aí quando ele vê a ação de Deus, ele fala, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele entende que a ação na vida dele, de toda essa desgraceira que aconteceu, foi um plano e um propósito de Deus. Se assim o é com as coisas naturais, por que você acha que não é com as coisas espirituais? O nosso destino, ele foi traçado. Tem uma música, acho que é do Cazuza, que ele fala assim, nosso amor, ele foi traçado desde a maternidade. Desde a maternidade. Pois é, de Deus, ele não é desde a maternidade, é desde antes da fundação do mundo. Ele já tinha definido todos os caminhos que nos levariam a Ele no final dos tempos. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Quero mais uma vez colocar na tua presença as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê o entendimento, a capacitação, para que nós possamos nos conformar cada vez mais à tua vontade e nós não sejamos encontrados como filhos rebeldes, Pai, mas em filhos amados, quem o Senhor tem prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.